Boa noite a todos os nossos irmãos, que Deus possa continuar abençoando todos nós. Nós vamos estar falando com Deus através de uma oração de louvor e adoração ao Senhor, que é o nosso Deus. Neste momento vamos estar falando com Ele através de uma oração de louvor. Eu estarei fazendo essa oração e aproveitando, vamos estar orando pelo senhor Nivaldo de Lima. Ele está em Uberlândia, internado, não está muito bem, e após ter dado um AVC, ele foi então para Uberlândia, e vamos estar orando pelo senhor Nivaldo, que é da Igreja Presbiteriana aqui de Coromandel, para que Deus possa continuar abençoando. Eu saúdo a todos em nome da Igreja Presbiteriana de Coromandel. Sou o reverendo Hélio Dornelas, estou aqui para, junto com os irmãos, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. E vamos orar então e colocar diante de Deus a vida do senhor Nivaldo de Lima. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, que é o nosso Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, de todas as necessidades. Às vezes nós falhamos muito, ó Deus, mas o Senhor sempre está nos corrigindo, trazendo a correção necessária para a nossa vida. Isso tem feito com que cada um de nós crescesse mais na presença do Senhor. E nós agradecemos, eu peço pela vida do Senhor Nivaldo, que o Senhor dê a recuperação ao teu servo, teu filho, que sempre é animado, sempre louvando, sempre glorificando o nome do Senhor. O Senhor já fez uma obra maravilhosa na vida dele, mas nós pedimos por ele, ó Deus. Nós clamamos pelo teu servo, pelo teu filho, que agora está internado, que o Senhor nosso Deus possa estar cuidando, guiando os médicos que forem atendê-lo, que possam ser feitos conforme a vontade do Senhor. Peço também por toda a família, também da família da fé, a Igreja Presbiteriana de Coromandel, e os demais irmãos e irmãs de outras igrejas que também estão participando conosco, que Deus abençoe e fortaleça a vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, o Salmo 67. O Salmo 67, eu estarei lendo com os irmãos, fala que as nações rendem graças ao Senhor. É o mestre de canto para instrumentos de corda, salmo, cântico. Então o Salmo 67, ele nos traz a seguinte mensagem: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós temos recebido sempre a bênção do nosso Deus. E sempre é uma alegria para nós saber que Deus, Ele não é somente, não que seja somente o nosso Deus, Ele está presente no nosso meio. Ele está cuidando de nós, Ele está sustentando a nossa vida. A esse Deus nós vamos louvar através de cânticos neste momento. Nós já iniciamos o nosso louvor, mas vamos dar sequência através de alguns cânticos. E depois do primeiro cântico, a Cecília vai fazer uma oração e depois já dá sequência aos próximos cânticos. Vamos estar cantando agora o cântico Maior é Jesus. Direito nosso, é nossa herança.
estudarmos o Teu nome, de aprendermos mais a Tua palavra. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua salvação, pelo Teu cuidado para cada um de nós. Esteja abençoando o estudo, esteja abençoando a cada uma das vidas que vai ouvir a Tua palavra. Fala conosco aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Vamos estar cantando agora o cântico Em Teus Braços. Seguro estoy en los brazos, aquí
cultura, Pai, esteja recebendo este louvor, Senhor, como forma de adoração ao Teu nome, Pai. Senhor, abençoe esse estudo bíblico, Senhor, esteja abençoando o pastor, Senhor, e a palavra que foi ministrada da boca dele. Graças em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos estar orando mais uma oração ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por ser o nosso Pai. Agradecemos ao Senhor pelas famílias que estão reunidas neste momento, ó Deus, cultuando o nome do Senhor. Peço em especial a família do Alain em Patrocínio, ó Deus, que o Senhor continue abençoando esta família, sustentando esta família. Coloco também o Senhor Gaspar, o Aldélio, o Uberlândia, e que o Senhor continue derramando as bênçãos sobre a vida de cada um. A Erilda no Ibiá, ó Pai, o Carlos, o Senhor esteja abençoando, ó Deus querido. Samuel querido, ó Pai, coloco diante do Senhor, e o Davi, Patrocínio, e toda a família, ó Deus, Gabriel, doutor Gabriel, doutora Letícia, pastor Jorge, família em Brasília, a Márcia também, coloco diante do Senhor, coloco o Diolino também diante do Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e sustentando a nossa vida, e os demais irmãos e irmãs, e os nossos amigos que estão participando também, nesse momento de estudo bíblico, onde estamos glorificando o nome do Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo, e assim eu faço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus sempre fala aos nossos corações. Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes nós não andamos conforme a vontade do Senhor, mas sempre o Senhor nos corrige, nos traz de volta, nos coloca novamente nos caminhos que devemos seguir, que devemos andar. E assim Ele fez também com o povo de Israel, conforme nós estudamos na semana passada. Nós observamos aquela trajetória ali, né, a saída do Egito, as bênçãos de Deus, Deus enviando o maná do céu, as codornizes, Deus fazendo com que saísse água da rocha para saciar a sede de toda aquela multidão. Deus preservou a vida e até suas sandálias não estragaram durante aquela caminhada. Sabemos que nem todos entraram na terra prometida, mas saiu uma grande multidão. Os que entraram foram somente de 20 anos para baixo, conforme a palavra de Deus. Os demais pereceram no deserto por ser pessoas que estavam andando contra a vontade de Deus, não estavam obedecendo às leis de Deus, andando às vezes segundo os deuses do Egito. Convido vocês a abrirmos a palavra de Deus em Números capítulo 13. Números capítulo 13, eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. Número capítulo 13, verso 1, 2 e 3. Deus abençoe os nossos irmãos. A Cláudia Helena também está conosco, o José Maurício, presbítero José Maurício de Monte Carmelo, e a família, que Deus continue abençoando. A palavra de Deus diz, Números 13, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aqui nós observamos Deus enviando espias à terra prometida. Esses espias tinham a função de observar aquelas terras, a terra de Canaã, trazer um relatório do que viram e as possibilidades de conquistas para que pudesse ser avaliado na congregação. Moisés foi orientado por Deus. Era um servo que sempre Deus estava falando com ele, direcionando o que ele deveria e o que não deveria ser feito.
ele obedece a Deus, envia os espias para espiar a terra e ver as possibilidades que eles teriam para conquistar aquela terra. Agora eu pergunto, será que Deus já não conhecia a terra? Por que Deus enviou esses espias? Meus irmãos, Deus sabia muito bem quem eram os habitantes de Canaã e quem era o seu povo que estava no deserto. Ele sabia que a terra era dos israelitas. Era a terra onde morou Abraão, Isaque, Jacó. E agora os descendentes de Jacó estavam voltando à terra. Deus sabia muito bem quem eram os seus habitantes. E Deus sabia também que esse povo conquistaria aquela terra. Quando falamos de conquista, nossa vida, tudo que nós conquistamos foi através de lutas. Nós temos que lutar, nós temos que correr atrás. Mesmo vindo de Deus, nós temos que correr, lutarmos para conquistar aquilo que Deus está colocando diante de nós. Não adianta simplesmente eu pedir a Deus, eu clamar a Deus, se eu não agir. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, eles começaram a murmurar. Moisés falou com Deus e Deus disse: Moisés, peça ao povo que marche. A partir do momento que o povo marchou, o mar abriu e esse povo passou pelo mar. Moisés envia então esses espias à terra. Eles foram, olharam, observaram a terra, viram que a terra era uma terra boa para plantar plantios, as uvas, muitas outras plantações, algumas regiões boas também para criar ovelhas. Então, nesse ponto, eles voltaram satisfeitos. Mas, para surpresa de Moisés, 10 deles disseram que não conseguiriam vencer os moradores daquela terra. Pois, segundo eles, aqueles moradores eram gigantes. Voltaram todos amedrontados, ou seja, todos não. Existiam 2 ali que pensaram diferente dos demais. Esses 2 não enxergaram aquele povo como gigantes, e sim Deus, o Deus que eles serviam, que realmente era um gigante na vida deles. Pensem comigo, o maior gigante que eles já haviam enfrentado, já havia ficado para trás. Deus livrou seu povo de um grande exército do Egito. Esse sim era um grande povo. Esses sim teriam que ter medo. Mas Deus livrou do ataque de Faraó e o seu exército quando fechou o Mar Vermelho sobre todo aquele exército. O que seria aquele povo diante de um exército de Faraó, sem a presença de Deus? O mesmo Deus que estava com eles no Egito é o mesmo Deus que estava com eles ali naquele deserto. O mesmo texto que levou esse povo a passar pelo rio, pelo Mar Vermelho, é o mesmo Deus que estaria entrando com esse povo na terra prometida. É interessante como Deus usa os meios para provar o seu povo. Deus conhecia o coração de cada um deles, mas para prová-los, Deus fez esse povo peregrinar sobre aquele deserto por 40 anos. Quando nós olhamos geograficamente aquela região, começamos a perguntar: nossa, mas Canaã era tão próxima do Egito? Os limites que iniciavam a terra de Canaã ficavam muito próximo do Egito.
Eles poderiam ter passado pelos caminhos que ficavam próximos ao mar Mediterrâneo, onde as caravanas que desciam para o Egito passavam geralmente próximo ao mar Mediterrâneo. E foi nessas caravanas que José foi vendido e eles levaram José para o Egito. Então essas caravanas já tinham esse caminho que passavam próximo ao Mediterrâneo. Seriam poucos dias, eles estavam começando a conquistar a terra, subindo, passando pela onde é Jerusalém hoje, passando aonde é Samaria hoje e entrando na região da Judéia. Seria muito fácil. Como também eles poderiam ter passado pelo meio da Palestina, que hoje chama Palestina, mas é a terra de Canaã. Eles poderiam ter passado pelo caminho que Jesus passou quando Jesus encontrou a mulher samaritana. Quando Jesus pediu água para beber ali naquele poço de Jacó. Eles poderiam ter passado por ali e também indo conquistando as terras até chegar na Judéia, depois descido até Jericó, porque Jericó já ficava perto do Mar Morto. Poderia ter ido conquistando essas terras. Eles poderiam também ter passado pelos caminhos que costeavam o Rio Jordão até chegar no Mar da Galileia. O caminho que os judeus percorriam para não encontrar com os samaritanos era um caminho mais longo, mas menos longo do que esse caminho que eles passaram. Porém, nós temos que entender que Deus tinha outro plano para aquele povo. Aquele povo, eles já estavam de lá do Mar Vermelho. Deus fez com que aquele povo retrocedesse e parasse de frente ao mar. Quando Deus fez um milagre, ali abrindo o Mar Vermelho. Agora esse povo estava caminhando para uma conquista de uma terra. Quando eles enviaram os espias a Jericó, eles estavam acampados próximo ao Mar Morto. Os espias foram até a terra de Canaã, espiaram a terra e voltaram sem passar pelo Rio Jordão. Nós sabemos que em cima está o Mar da Galileia, depois desce o Rio Jordão e deságua no Mar Morto. É Mar Morto porque não tem saída para lado nenhum, ele só recebe. Então está o Mar Morto aqui embaixo, o povo de Israel passa por baixo aqui, vem do lado de cá do Rio Jordão, que ficava no meio. Eles poderiam ter subido e conquistando essa terra de Canaã. Mas Deus tinha um propósito. Eles estavam sendo orientados por Deus. Pode ser que a estratégia seria conquistar primeiro Jericó, por ser uma cidade grande, fortificada, porque quando você olha, você observa hoje na arqueologia as escavações que foram feitas e descobriu a antiga Jericó, observa-se que havia duas muralhas, uma muralha de pedra, depois um corredor no meio e outra muralha por dentro. Então era uma cidade fortificada. Quando enviaram os espias, estavam embaixo, perto do Mar Morto. Os espias foram e retornaram. Só que esse povo, depois, eles caminharam, costeando, dando volta ao Mar Morto e subindo próximo ao Rio Jordão. Eles estavam acampados além do Jordão, aguardando as determinações de Deus para atravessar o Rio Jordão e iniciar a conquista das terras. Só que eles foram subindo, derrotando moradores daquela região. É interessante, se você for observar, eles saíram do Egito embaixo, eles passaram próxima à região que nós conhecemos hoje como Arábia Saudita. Eles passaram pela Jordânia e seguiram rumo, porque o Líbano fica em cima, e eles seguiram naquela região da Jordânia ali, eles pararam embaixo, próximo ao Mar Morto, estava aguardando a ordem de Deus para atravessar o Mar Morto e conquistar a terra.
Daqueles 12 espias, 2 deles, que eram Josué e Calebe, eles acreditaram em Deus. E de todos eles, somente os 2 conseguiram entrar na terra prometida. Quando nós olhamos na palavra de Deus, e nós vamos caminhar um pouquinho dentro agora da palavra de Deus, em Números 32, capítulo 32, do verso 1 ao verso 20, nos traz um relato falando que quando o povo de Israel chegou à terra de Jazer e à terra de Gileade, as tribos, que eram as tribos de Rubi e de Gade, tinha grandes rebanhos de ovelhas, eles criavam ovelhas. E eles começaram a observar aquelas terras que eles haviam passado um pouquinho próximo ali, o Mar Morto, subindo. Eles começaram a observar que aquelas terras eram terras boas para cuidar do rebanho. Então eles se interessaram por aquelas terras. E eles tinham grandes rebanhos de ovelhas. Deram-se conta de como aquela região era ótima para o gado também. Aí o que eles pensaram? Nós vamos até Moisés. Vamos conversar com Moisés a respeito desta terra. Eles vieram a ter com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com todos os chefes das outras tribos. E disseram-lhes: o Senhor nos usou o nosso povo para destruir as populações de toda esta região. Atarote, Dibon, Jazer, Inra, Ninra, Esbom, Eliale, Sebam, Nebo e Beon. Já que nós conquistamos toda essa terra, e trata-se de uma terra belíssima, de uma terra muito boa para a criação de gado, uma terra boa para os rebanhos pastar. Aí entrou a questão, nós pedimos, pois que nos deixe ficar aqui, com esta terra, como parte que nos caberia na partilha geral, e não passaremos para além do Jordão, mas habitaremos do lado de cá com a nossa família. É interessante que se você olhar no mapa hoje, você vai ver Gade, Aser e também Manassés, que ficou do lado de cá. Manassés pegou uma parte de cá e outra parte do outro lado do Rio Jordão. Mas eles queriam ficar. Aí foi quando Moisés olhou para eles, e Moisés, podemos dizer que Moisés ficou ali um pouco nervoso. Quando você lê a palavra de Deus, você percebe isso em Moisés. Ele olhou e falou: aqui, ficarem aqui descansando, ou descansados, como a tradução nos traz, enquanto os vossos irmãos continuavam a lutar do outro lado do rio, vocês acham isso correto? Então perguntou Moisés para eles, e Moisés começou a refrescar a memória daquele povo. E diz: assim estão a desencorajar o resto do povo a passar para a margem de lá, para a terra que o Senhor lhes deu. Isso é o mesmo que fizeram os vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia para observarem secretamente a terra. E quando eles regressaram, depois de terem passado pelo vale de Escol, desanimaram o povo, levando esse povo a desistir de entrar na terra prometida. Vocês querem fazer a mesma coisa? Vocês querem fazer esse povo desanimar de entrar na terra prometida? A ira do Senhor ardeu contra o povo, contra aqueles espias. E Deus jurou então que todos os que tinham sido tirados do Egito, com mais de 20 anos, nunca haveriam de ver a terra que prometera a Abraão, Isaque e Jacó.
visto que recusaram obedecer à ordem do Senhor. As únicas exceções foram Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, que era filho de Num. Por quê? Porque eles persistiram em seguir o Senhor com todo o seu coração. Assim, o Senhor fez-nos vagar pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração que praticou o mal morresse. Ou seja, Moisés estava falando com eles: é isso que vocês querem? Mas é interessante que no texto lá fala assim, que Moisés diz: agora aqui estão vocês, um bando de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, seguindo o exemplo de vossos pais do passado, aumentando por isso a ira do Senhor sobre Israel. E acrescentou ainda dizendo aí: se vocês recusar dessa forma segui-lo, isso fará ficar todo o povo ainda por mais tempo no deserto. E serão vocês os responsáveis pela destruição do seu povo, e por terem trazido tamanha catástrofe sobre essa nação inteira. Essa é a resposta de Moisés ao pedido deles. Só que aí eles falaram: Moisés, para aí, Moisés. De maneira nenhuma pensamos dessa forma, Moisés. O que nós estamos pensando, nós vamos esclarecer para você agora. E eles começaram então a esclarecer para Moisés: a nossa intenção, Moisés, é construir currais, estábulos para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Quanto a nós, estamos decididos a ir ao combate, definitivamente na terra que vão receber. Mas primeiro, precisávamos edificar cidades fortificadas aqui para as nossas famílias que poderão ficar aqui enquanto nós estivermos lá na guerra. Para quê? Para deixá-las em segurança. Na eventualidade de algum ataque pelas populações locais, então vamos deixar a nossa família segura. E eles ainda disseram: além disso, não precisamos de ter terra do outro lado do rio, basta-nos aquela com que ficamos aqui nesta zona do oriental. Aí foi que Moisés então entendeu o pensamento deles. Eles não estavam desistindo da luta, da guerra. Eles queriam ir lutar e após vencer, após todos receberem as suas terras, eles voltariam e tomariam posse daquela terra do outro lado do Jordão. Era esse o pedido que eles estavam fazendo a Moisés. Aí sim, no versículo 20 do texto, Moisés fala: pois sim, está bem. Aí ele concordou. Dessa forma, sim. É uma forma que agradava a Deus, não desagradava a Deus. Moisés concorda que dessa forma eles estavam sendo justos e não estavam fugindo da batalha. E você pode pesquisar no mapa que você vai ver o nome dessas tribos do outro lado do Rio Jordão. Só que aqueles dias, enquanto eles estavam aguardando no deserto, houve uma falta de água. E essa falta da água levou esse povo a murmurar contra Deus. E quando nós olhamos em Números 20, versículos 7 e 8, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, você e Arão, reúne todo o povo, e diante desse povo, você vai falar com a rocha, e a rocha dará sua água, a água para aquele povo. Assim vocês poderão tirar a água da rocha, darei a beber à congregação, aos seus animais e a todos que necessitam da água. Agora eu falo para vocês, quando nós pensamos nessas nascentes,
Nós pensamos às vezes uma rocha pequena com a mina, uma nascente pequena de água. Mas quando você pensa que é para alimentar toda uma multidão e todos os animais que haviam no deserto, nós já começamos a pensar uma montanha. Uma montanha jorrando uma cachoeira e transformando em rios no deserto. Porque saciando a sede de toda aquela multidão e de todo aquele gado. Até porque a água seca suga a terra seca suga muita água. Se fosse uma nascente pequena, não teria condições de saciar a sede daquele povo. Então foi uma grande nascente e aquilo jorrou e se transformou em grandes rios no meio daquele deserto, onde todos tiveram o privilégio de saciar daquela água. Mas vamos ver o que Moisés fez. Números capítulo 20, versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Saíram muitas águas. E bebeu a congregação e também os seus animais. Só que uma coisa Moisés errou. Ele não obedeceu a Deus. Era para ele falar com a rocha e não para bater na rocha 2 vezes, como ele fez. Por isso Deus não permitiu que Moisés desse continuidade à liderança de um povo. Como ele poderia ser líder de um povo se ele não obedecia a Deus? Automaticamente o povo poderia não obedecê-lo também. Pois ele estava dando um exemplo. O exemplo errado foi quando então Deus tirou Moisés da liderança, porque Moisés desrespeitou uma ordem divina. Além do mais, a rocha é Cristo Jesus. E ele seria ferido lá na cruz. Deus, meus irmãos, Deus mostra a Moisés de um monte toda a terra de Canaã. Olha, Moisés, essa é a terra que eu prometi a teus pais. Essa é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e Jacó. Esses são os limites. Porém, você não vai entrar com esse povo nessa terra. E sim, Josué será o líder desse povo. Nesse mesmo monte, Moisés morreu e foi sepultado por Deus. E até hoje não sabe aonde Moisés foi sepultado. Querido, é uma história maravilhosa. Quando nós observamos esse povo de Deus nesse deserto, agora resta-nos observar a travessia do Rio Jordão. Mas isso nós vamos deixar para terça-feira que vem. Nós vamos falar a respeito da travessia do povo de Deus do Rio Jordão e a conquista de Jericó. Gostaria de estar fazendo uma oração com vocês, agradecendo o nosso Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estudar a Tua Palavra. E gostaria de agradecer a participação de todos vocês que estão aí conosco. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a vida de vocês, Daniel, a Ivanda, a Natália, e os demais irmãos também, que estão a Ângela Rabelo, Ana Barcelos, a Márcia, como nós já falamos anteriormente, o Sr. Gaspar Uberlândia, os demais irmãos, irmãs e amigos que estão agora neste momento participando. Vamos orar e eu estarei orando por vocês neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por ser o nosso Deus, o nosso Pai. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor tem demonstrado um amor muito grande. O Senhor tem demonstrado um apoio a cada um de nós. O Senhor tem mantido a nossa vida, estruturado a cada um de nós. Obrigado pelos nossos irmãos que estão participando do culto. Obrigado pelos nossos amigos também, ó Pai. Os irmãos das outras igrejas também que estão conosco, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando e sustentando a vida de todos. Eu agradeço ao Senhor, porque sempre o Senhor tem demonstrado esse carinho, esse zelo, esse amor com todos nós. Aqui nós estamos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos capacitou e o Senhor trouxe a cada um de nós a Tua Palavra. Isso nos traz uma alegria aos nossos corações. E pedimos mais uma vez pelo Senhor Nivaldo, Deus, que está internado em Uberlândia,
que o Senhor esteja fortalecendo o teu servo, que o Senhor esteja recuperando, se assim for a tua vontade. Que o Senhor fortaleça todos os teus filhos, ó Deus. Que o Senhor demonstre esse amor. E mais uma vez eu coloco a vida da Dona Lloyd também diante do Senhor, do Aldério, Marioneida, o Jairzinho, Paulo Daflon, e os irmãos de Abadia dos Dourados também que estão conosco, e os demais irmãos, como foi citado, que o Senhor continue abençoando todos, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar vitórias a todos os teus filhos, teus servos. Eu agradeço aos nossos irmãos e aos nossos companheiros de ministério, os pastores que estão sempre conosco, nos prestigiando com a presença em nossos cultos. Eu agradeço a todos e assim eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, fiquem todos com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser.